pessoal, bom dia, bom dia. Estou meditando aqui João 3,16, esse livro tão conhecido. Esse dia eu tenho falado tanto de João 3,16, não é? Onde Jesus fala a respeito do amor. João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que o Senhor Jesus falando a respeito de uma grande questão de salvação. Mas eu estava meditando aqui, irmãos, estava pensando e meditando e lendo aqui a palavra de Deus. Então vamos ver, Jesus está falando isso com quem? Com quem que Jesus está falando isso? Você já leu um pouquinho mais para trás, no início, no capítulo 3. Capítulo 3 fala a respeito do novo nascimento. Jesus com Nicodemos. Jesus está ensinando isso para Nicodemos. Nicodemos era o próprio Jesus, classificou ele como um mestre em Israel. A Bíblia fala aqui que ele era um fariseu, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eu acredito que a maior parte dos irmãos saiba que os fariseus eram uma classe dos judeus, uma classe religiosa, né, que os judeus acabaram se dividindo em várias linhas de pensamento religioso. E os fariseus eram os mais dedicados, principalmente na prática da lei de Moisés. Eles eram dos mais dedicados à categoria dos fariseus, né? Eles eram muito rigorosos com a prática da lei de Moisés. A lei de Moisés, tá bom? E esse fariseu, ele acredito que já vinha seguindo a Jesus, né? Seguindo, digo assim, na questão de observar os ensinamentos de Jesus. E ele veio de noite. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. De noite? Como assim ele foi de noite ter com Jesus? Irmãos, sabe que um dos problemas dele ter ido de noite foi o seguinte: ele não queria ser visto com Jesus. Consegue compreender isso aí? Ele queria entender os ensinamentos de Jesus, mas ele não queria ser visto com Jesus. Ele não queria que os outros da sua religião, da sua linha de pensamento, vissem ele com Jesus. Entende? Ele não queria. Aí, nós for trazer para a modernidade de hoje, para o vocabulário mais contemporâneo, deixa eu falar um pouquinho difícil, tá bom? Diz aqui, no versículo 2, assim, este foi ter com Jesus e disse-lhe, esse foi ter de noite com Jesus, né? Aqui está explicitando, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que é mestre, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí eu fico observando assim uma certa incoerência nas palavras dele com as atitudes. Porque, observe, irmãos, observe. Se você está acompanhando uma pessoa, você está observando uma pessoa, e você entende que essa pessoa ela é de Deus, Deus está na vida dessa pessoa, porque ninguém conseguiria fazer as coisas que essa pessoa faz se Deus não fosse na vida dessa pessoa. Por que você não quer ser visto com ele? Eu fico pensando, então por que você não quer ser visto com ele? Uai, não estou entendendo. É meio complicadinho, não é? Mestre, ninguém faz as obras que o Senhor faz se Deus não for com ele.
Mas por que você foi de noite, não foi durante o dia? Por que você foi escondido falar com Jesus, buscar ensinamento dele, buscar entender aquilo que ele pregava? Por que você não foi durante o dia, você foi de noite? Você não quer ser visto com Jesus por quê? Qual que é o problema? Aí, irmãos, Jesus, como que nunca foi muito tolerante à idiotice, à estupidez, Jesus já vem logo, né, com os 2 pés no peito dele. Já dá logo uma voadora nele. Já fala assim, olha, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemo, como que é? Nascer de novo. Aí Nicodemo disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Aí Jesus explicou para ele. Jesus primeiro chamou a atenção, né? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, é um debate que se criou entre Jesus e Nicodemos. Como nós já vimos aqui, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, príncipe dos judeus, né? Príncipe dos judeus, não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa alienada, ele era um fariseu, príncipe dos judeus. Fariseu, como eu já disse, era da classe dos mais religiosos, mais fervorosos no cumprimento da lei, não é? No cumprimento da lei com todas as suas regras. Não sei quantas regras que tem, já ouvi dizer que tem mais de 600, já ouvi dizer que tem mais de 300, né? Que não era só os 10 mandamentos, tinha regra para tudo, irmãos. Para tudo existia regra. Existia regra para sacrificar o passarinho, um pecado era isso, outro pecado era aquilo, existia regra para voto, existia regra para casamento, existia regra para divórcio, existia regra para o pai, existia regra para o filho, existia regra para a mãe, existia um monte de regras, existia uma infinidade de regras. Infinidade, né? E existiam os 10 mandamentos inclusos nessas regras, né? E as regras da lei, elas não eram somente regras religiosas, elas eram regras jurídicas, né? Sim, era praticamente uma Constituição. A primeira Constituição, talvez a primeira Constituição do mundo todo foram lá as leis, a lei de Moisés. Não tenho bem certeza que muito antes de Moisés existia um povo lá que era muito culto, muito tremendo aquele povo, não é? Se não me engano, os sumerianos, não tenho bem certeza, né? Que eu não sou historiador, né? Quem sabe bem disso aí é o Rodrigo Silva, ele prega muito a respeito disso aí, fala muito, né? Ele fala muito a respeito dessas questões aí da história contemporânea, né? História dessa contemporaneidade. Então, observe, irmãos, que Nicodemos, ele foi chamado a atenção porque Jesus foi com ele, mas você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Aí eu fico observando, irmão, não quero sair do foco, mas assim, eu teve uma vez, uma época aí, alguns anos, que eu fui fazer uma reciclagem do curso MOP. Sabe que motorista, a maior parte dos motoristas antigamente
precisava de fazer o curso MOP, né? Movimentação e Operação de Cargas Perigosas, né? E a gente precisava de fazer esse curso para transportar produto inflamável, né? Quem trabalha com produto inflamável precisa desse curso, né? Porque trabalha com produtos perigosos de uma forma em geral, mas inflamável, né? Combustível, tal, todo tipo, né? Toda categoria. E tinha um professor lá, pai, muito bom, muito gente boa ele, entre aspas, né? Porque o que acontece, irmãos? O que acontece? Ele passava a maior parte do tempo da aula falando a respeito da vida dele, né? Falando a respeito das vidas dele. E aí depois, na hora de nós fazermos as provas, o questionário, o que ele fazia? Como ele não tinha ensinado direito, o que ele fazia? Ele passava o gabarito para nós. Aí eu questionei ele, eu falei, professor, mas o senhor passa para nós a resposta, e nós vamos aprender o quê? O que nós estamos aprendendo? Porque a hora que chegar lá, que aconteceu um acidente com a gente, você está lá com o caminhão lá, vazando um produto químico, como é que você vai reagir? Aí, como é que o senhor vai estar lá para ajudar nós? Na hora na hora que a gente está lá, não vamos ver? Na prática da situação, o senhor vai estar lá para ajudar nós? Ele, não, mas não é bem assim, que sei o que e tal, você sabe que isso aí tudo é enrolação. Eu falei, não, mas peraí, eu vim aqui para aprender, eu paguei o senhor, foi para aprender, ué. E agora o senhor vai ficar de enrolação aí, conversinha, e depois me dá a resposta. E quando eu precisar na prática, quem que vai estar lá para me socorrer? Hã? Uai, tô entendendo esse trem não, ué? Como diz o mineiro, uai, só. Entendendo esse trem não, uai? Então, irmãos, observa a mesma coisa. Jesus pergunta, fala com Nicodemo. Nicodemo, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Aí, irmãos, eu fico pensando assim. Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Irmãos, quantos mestres que existem nas igrejas e não compreendem nada do Evangelho? E não conseguiram entender, não conseguiram absorver nada da palavra de Deus. Não conseguem entender e absolutamente nada da palavra de Deus, do Evangelho, do propósito de salvação. Aí Jesus vem aqui, irmãos, e falar com Nicodemos. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12, eu fico observando Jesus falando com Nicodemo. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, que paulada. Olha, Jesus não aliviava para ninguém não, né? Jesus não aliviava. Nicodemos, tu és mestre de Israel e não entende dessas coisas? Se eu estou falando para vocês das coisas terrestres, que é o básico do básico, é o básico do básico, se eu estou te falando, e você não entende, como é que eu vou te subir o nível? Hein? Como é que eu vou subir o nível com vocês? Compreende, irmãos? O que Jesus estava falando? Aí Jesus veio, completando. Jesus vem falando, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Subiu ao céu, desceu do céu, está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você sabe que aquela questão lá da serpente que foi levantada no deserto, lá na época de Moisés, porque daqui a pouco eu vou falar para você por que nós estamos voltando lá em Moisés. O próprio Jesus, por que ele voltou lá em Moisés. Como Moisés subiu, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que acontece? Lá no deserto, quando o povo pecou contra Deus, quando o povo se revoltou contra Deus, um dos castigos, uma das consequências foram as serpentes abrasadoras. A serpente, ela picava as pessoas e as pessoas sentiam aquele fogo tremendo no corpo e morriam, estavam morrendo, né? Envenenadas pelo veneno daquela serpente lá do deserto. E aí o que Deus falou com Moisés? Olha, faz uma imagem de uma serpente, coloca ela numa haste e levanta ela. Todo aquele que olhar para a serpente, que olhar para aquela
serpente ali levantada no deserto, naquela haste, ele será curado. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. E assim aconteceu. Moisés levantou a serpente e as pessoas, quando eram picadas pela serpente abrasadora, né, elas olhavam para aquela serpente que estava lá na haste e elas eram curadas, certo? Tá. Aí o Senhor está falando aqui com esse fariseu, que era o cumpridor das regras da lei. Fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, Moisés levantou a serpente lá no deserto, para que todo aquele que nele cresce, vamos voltar no verso 14, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Moisés levantou a serpente lá no deserto, para que as pessoas que fossem picadas pela serpente abrasadora, elas olhassem para a serpente e fossem curadas. Irmãos, mas observe que somente olhar para a serpente não ia resolver nada, elas tinham que olhar com fé. Elas tinham que crer que elas olhando para a serpente, elas seriam curadas. E o Senhor Jesus está falando aqui com Nicodemos, que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, o Senhor Jesus explicando para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo a um ponto tão extraordinário, poderia abusar e dizer assim, de um ponto tão absurdo, que Deus manifestou seu amor de uma forma tão absurda, tão extraordinária. Deus derramou seu amor, Deus dispôs do seu amor para com a humanidade de uma forma tão imensa, que Deus, ele entregou, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o salvasse, e não para que o condenasse. Deus enviou a Jesus, seu Filho unigênito, para a nossa salvação, e não para a nossa condenação. Entende? Mas existe um grande porém, que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos, vamos voltar lá, irmãos, aonde Jesus falou com Nicodemos. Primeiro que Jesus já vem falando com Nicodemos aqui, versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava falando com Nicodemos? Mestre da sinagoga, mestre em Israel, mestre dos fariseus. Aí Jesus fala com ele, rapaz, eu estou te falando de coisa terrena, coisa básica, você não está entendendo, como é que eu vou me aprofundar com você? Aí, irmão, o que eu fico me questionando, eu estou me questionando hoje aqui, é assim, se Nicodemos, que era o mestre, não compreendia o básico, e as pessoas que seguiam ele? Hein? E os outros que seguiam Nicodemos? Que situação que estava a vida daquelas pessoas, irmãos? Que tipo de vida que eles estavam levando e vivendo? Se o mestre deles não entendia o básico, como é que eles iam... Como é que eles iam conseguir, irmãos, absorver alguma coisa se o guia deles estava perdido, estava cego? Como o próprio Jesus disse, como pode um guia cego guiar outro? Aí Jesus faz uma pergunta para eles e diz assim, se vos farei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus diz para eles, você tem que nascer de novo.
Nascer da água e nascer do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, diz aqui, ó, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Quer dizer, o vento assopra onde ele quer, e nós ouvimos a voz do vento. Nós ouvimos o vento. Aqui na minha casa mesmo, tem uns dias aí, mas que eu fico só escutando, só assobiando. O vento assobiando aí, e aí eu tô lá em cima no meu quarto, não é? E tô só escutando o vento assobiando aí. Mas eu só escuto, eu não sei para onde que ele vai, nem de onde que ele vem. Não sei para onde que o vento vai, nem de onde ele vem. Aí o Senhor disse assim, assim é aquele que é nascido do Espírito de Deus. Ele não sabe como é que as coisas vão acontecer na vida dele, ele só escuta e segue aquilo. E assim é aquele que é nascido do Espírito. Entende? Aí, por que o Senhor Jesus vem falar com Nicodemo, você tem que nascer de novo? Irmãos, tem vários versículos na Bíblia que me traz essa relação. Eu gosto muito de a carta escrita aos Romanos, que para mim é uma das cartas teológicas mais importantes da Bíblia, a carta escrita aos Romanos, se não me engano, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, né? Ele fala pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apóstolo Paulo, ele compreendeu, irmãos, a importância de nascer de novo, de transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O seu entendimento, você precisa transformar isso aí, você precisa de renovar o seu entendimento para que você possa entrar no reino de Deus, para que você possa ver o reino de Deus, para que você possa entrar no reino de Deus, você subir o nível da tua vida espiritual, o seu entendimento precisa ser renovado. Aí nós voltamos lá, quando fala, por que Jesus falou aqui com Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão severa, de uma maneira tão, um amor tão agressivo, irmãos, tão imenso, tão tremendo, que Deus deu o seu Filho unigênito para a salvação da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus usou Moisés 40 anos, irmãos, 40 anos Deus tentando convencer o povo do pecado, 40 anos o povo resistindo a Deus, 40 anos, resistindo a Deus. Aí Moisés vem fazer uma revisão do seu ministério, porque Deus já tinha revelado a Moisés que ia levá-lo, ia arrebatar a sua alma, que Moisés ia morrer, ia ser sepultado. E Deus falou com Moisés, e Moisés veio então, irmãos, diante do povo, onde ele escreveu o livro de Deuteronômio, que era a repetição das leis. Moisés então veio trazer a repetição das leis, de tudo que ele tinha feito. Na verdade, ele veio prestar conta do seu ministério diante do povo, né? E Moisés vem e relembra um monte de coisa. Aí Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, versículo 19 e 20 estava falando assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus estava falando, usando de Moisés. Olha, eu tomo hoje como testemunha o céu e a terra, porque o céu e a terra não, onde passar vai ser testemunha eternamente. Eu tomo hoje como testemunha o céu e a terra, que tenho proposto a vida e a morte. Eu tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Aí Moisés fala assim, vem cá, vem cá, vem cá. Escolhe a vida para que você viva. Você e a sua descendência. Escolhe a vida para você viver. Você e a sua família, sua família e a sua descendência. Tá? Fica a dica, escolhe a vida. Tá? Deus colocou a escolha à disposição do povo. Escolhe a vida para que você viva. Aí fica uma pergunta, tá bom, eu escolho, como eu vou fazer isso? Como? Como eu vou resolver essa pendência, essa crítica aí que o publicano lá, ele não, aliás, o fariseu, ele não conseguiu entender, né? Como que eu vou fazer isso? Aí o Senhor está falando aqui, olha, no verso 20 de Deuteronômio, já no finalzinho, diz assim, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. E o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Como que você vai fazer isso? Amando a Deus. Aí nós vamos lá, esse dia, já tem um tempo que eu estou meditando muito Isaías, você vai lá no Isaías capítulo 1, Deus fala a respeito todo o livro de Isaías, irmãos, Deus repreende o povo a respeito da forma de adorar a Deus, da forma que o povo se achega a Deus. E lá no livro de Isaías, Deus fala logo no capítulo 1, se não me engano, no versículo 18 ou 19, uma coisa assim, não me recordo muito bem, acho que eu até tenho anotado aqui, mas não me recordo. Eu sei que Deus usa Isaías, fala assim, olha, deixai de fazer o mal e aprende a fazer o bem. Deixai de fazer o mal, cessai. Lá não fala deixai, fala cessai. Cessai de fazer o mal, fazer o bem. Aprende a fazer o bem. Aprende. Aprende. Irmão, nós podemos aprender a amar. Meu irmão, minha irmã, você pode aprender a amar. Você pode aprender a fazer o bem para as pessoas, para você mesmo principalmente. Porque se você fizer o bem para você mesmo, já vai ser uma mudança assim extraordinária na sua vida. Extraordinária. Se você aprender a amar a Deus, vai ser algo estratosférico que vai acontecer na sua vida. Até o universo muda. Se você aprender a amar. Nós temos esse potencial de aprender. Uma das grandes questões que eu vejo é o ser humano querer aprender. Não é? E o Senhor Jesus trouxe ali essa proposta a Nicodemos. Nicodemos, olha, usa como exemplo o amor de Deus. O amor de Deus, ele foi tão tremendo, tão grande, tão imensurável, que ele deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho para ser pendurado na cruz do Calvário, para que todo aquele que cresce e olhasse para ele fosse salvo. É essa a proposta de Deus para mim e para você. Olhar para Jesus e ser salvo. Olhar para a cruz e ser salvo por Jesus, que está crucificado, que foi crucificado, não está lá, foi crucificado. Olhar e ser a partir de uma mudança de vida. Irmãos, Deus te propõe uma mudança de vida. Você viver agora uma vida digna de salvação. Uma vida que seja digna de salvação. Agora, é aquilo que Jesus disse, né? Se eu estou te falando para você de coisa terrestre, você não entende, como é que eu vou te falar das celestiais? Se você não buscar. Se você não se procurar aprender. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.